Graça e paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de falar sobre a lei. Olha, isso é um tema muito, digamos assim, contundente, porque no meio cristão religioso, muitas pessoas descartam ela. Diz que não precisa guardar, que não precisa praticá-la, mas onde eles firmam isso, os textos que eles pegam para afirmar isso, eles afirmam de forma incorreta. Os textos dizem uma coisa, mas eles dizem outra em cima do texto, querendo dar um sentido ao texto que não é o que o texto está falando. Porque pegam partes das epístolas do apóstolo Paulo, que Deus deu muita sabedoria para ele, para distorcer as palavras do Paulo, para implantar a heresia, implantar a mentira religiosa, inclusive. Porque o apóstolo Paulo, ele não pecou contra a lei dos judeus. Olha aqui o que ele falou aqui em Atos 25, versículo 8. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Olha só. Então, o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui, quando ele estava sendo acusado, só para contextualizar, ele estava sendo acusado aqui de que ele estava dizendo contra a lei, contra o templo, contra aquele santo lugar. E o apóstolo Paulo diz aqui que ele não pecou contra nada contra a lei dos judeus. Ele não pecou nada contra a lei dos judeus. E hoje em dia, no meio cristão evangélico, no quesito religioso, as pessoas dizem que podem descartar a lei. Mas eu não acho isso, porque, bom, o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui que ele não pecou contra a lei dos judeus. E o interessante é porque, por exemplo, o Estevão, ele era cheio de sabedoria, Deus deu muita sabedoria para ele. E quando ele pregava, ele estava ali pregando e ninguém podia resistir à sabedoria dele. Só que os judeus incrédulos, eles incitaram algumas pessoas apresentando falsas testemunhas, dizendo que ele estava pregando contra a lei. Aqui especifica muito certo, olha, repare. Em Atos capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Olha só. Falsas testemunhas. Aqui especifica muito claramente que é falsa testemunha, ou seja, era mentira o que eles estavam falando. Ele não estava falando contra a lei, ele não estava falando contra aquele santo lugar. Mas as pessoas leem isso e entendem. Olha só, ele estava falando contra a lei e contra aquele lugar. Mas aqui está dizendo que é falsa testemunha, ou seja, é da mentira. Eles ouviam a pregação dele e aí eles pensaram numa forma de acusar ele, botar mentira. E eles mentiram com isso aqui, dizendo que ele estava dizendo contra a lei, o que ele não estava dizendo. O Estevão, nem o apóstolo Paulo e nenhum dos apóstolos foi contra a lei de Deus. Porque foi Deus que mandou. E eles estavam com o Espírito Santo dentro deles. Deu para entender? Porque, olha, aqui está deixando bem claro que eram falsas testemunhas dizendo que ele estava dizendo contra a lei. Então, logo, se eram falsas testemunhas, então ele não estava dizendo contra a lei. Então, tem algum ponto de errado no meio religioso, cristão. Porque as pessoas pensam, eles pegam isso aqui e dizem: olha só, ele estava pregando contra a lei, mas ele não estava, era falsa testemunha. O apóstolo Paulo, quando ele foi acusado, ele ia abrir a boca para responder, não deixaram nele falar. Ali em Atos, no final de Atos, quando ele estava ali já comparecendo entre reis e presidentes. E aqui é a mesma coisa que aconteceu com Estevão. Ele estava sendo acusado de que estava pregando contra a lei, mas não é o que está acontecendo. Sabe por quê? Mais para frente, o Estevão, ele vai pregar ali para aquelas pessoas. E veja na pregação dele, aqui em Atos, capítulo 7, versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Aí ele está falando de Moisés aqui. Ele está falando que Moisés estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Olha só, ele disse aqui que Moisés, lá no Monte Sinai, ele recebeu as palavras da vida para nos dar. Olha só, ele não estava pregando contra a lei. Ele está dizendo que Moisés recebeu as palavras da vida. Aqui, ali os mandamentos, os 10 mandamentos, ali foi as palavras da vida. Faz essas coisas e viverás. Deu para entender? Ele não estava pregando aqui contra a lei. Ele estava pregando aqui que Moisés recebeu as palavras da vida para nos dar. Ele estava pregando Cristo. Só que os judeus incrédulos, como eles não estavam crendo que Cristo era o Messias, que ele é o Messias, eles estavam incitando falsos testemunhos dizendo que ele estava pregando contra a lei. O que não aconteceu em nenhum momento. Deu para entender? Era uma mentira dos judeus incrédulos. Mas o apóstolo, o Estevão, ele estava falando apenas coisas guiadas pelo Espírito Santo.
Estava falando coisas com verdade. Olha aqui, o qual recebeu palavras de vida para nos dar. Era palavras de vida. Cristo é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Moisés, ele testificou de Cristo. Por isso que a lei é a sombra das coisas futuras. Porque ela testifica de Cristo. Ou seja, ele recebeu as palavras da vida. Cristo é a vida. Deu para entender? Então ele não estava pregando contra a lei de maneira alguma. Antes ele estava pregando com verdade, guiado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava sobre os profetas, sobre Moisés, sobre todos que aqui escreveram, porque tudo foi guiado pelo Espírito Santo, estava sobre ele nessa pregação. E ele não estava pregando contra a lei de Deus de maneira alguma, nem contra aquele lugar, porque Jerusalém é a cidade que Deus escolheu. É o povo que ele escolheu. Deu para entender? Então, ele não pregou contra a lei, diferente do que muitas pessoas falam. E para deixar bem claro isso de que não tem essa de pregação anti-lei, muito presente no meio religioso, é o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque olha, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ele está deixando bem claro aqui que não importa se você é gentil e não tem lei, ou se você é gentil e tem lei, ou se você é judeu e tem lei, não importa. Se você se pecou, sem lei perecerá e com lei perecerá. Porque os que ouvem a lei, olha só, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele está dizendo que então que a prática da lei justifica. A prática. Não ouvir. Não ouvir, como o caso dos fariseus. Os fariseus sabiam o que tinham que fazer, mas não praticavam. Era hipocrisia. Algo presente lá naquele meio religioso. E aqui ele está dizendo que os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Gentio praticando lei, naturalmente. Os quais mostram a obra da lei, olha só, obra da lei, gentio, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Olha só, então, não é isso de pregar contra a lei não faz sentido, porque o apóstolo Paulo está deixando bem claro que está na prática da lei, e não somente no ouvir. Deu para entender? E olha que aqui está falando em Romanos 2. Ele nem se aprofundou tanto na justificação pela fé. Claro, nós somos justificados pela fé. A salvação é pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Só que aqui ele está deixando bem claro que não é no ouvir a lei, mas na prática da lei. Deu para entender? E aqui, olha. E eu vou aqui um pouco mais para frente, aqui em Romanos 2 ainda, mas no versículo 25. Porque, olha. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, olha só, não sei se vocês sabem, mas circuncisão, bom, é quando você tira o despojo da carne. Isso foi uma aliança que Deus fez com o povo judeu, com o povo de Israel segundo a carne, com Abraão e com a descendência dele, que foi mais firmada lá no Monte Sinai, ou melhor, quando foi dado a Moisés, melhor dizendo. E ele está deixando bem claro aqui que se você é circuncidado, ou se você é incircuncidado, não faz diferença se você pratica a lei. Porque, olha, se pois a incircuncisão, ou seja, se você não é circuncidado, guardar os preceitos da lei, não circuncidado. Os gentios não são circuncidados, nem tem que circuncidar na carne. Mas, ele está dizendo aqui, se você é incircuncidado, você não tem a circuncisão na carne, mas você guardar a lei, os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Olha só, então se você é gentio, você crê no Senhor Jesus Cristo, e você pratica a lei, você não é circuncidado na carne, mas essa sua incircuncisão é reputada como circuncisão por causa da tua prática da lei, por causa da prática da lei, entendeu? Então a circuncisão de Cristo está no coração e não no despojo da carne. Por isso que nós gentios não temos que nos circuncidar, mas nem por isso, como muitos falam, é anulada a lei, porque ele está deixando bem claro aqui que está na prática da lei. Se você é incircunciso na carne, mas se você pratica a lei, essa sua incircuncisão é reputada como circuncisão, ou seja, você parte a ser circuncidado, não na carne, mas no coração, a circuncisão de Cristo. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? A circuncisão de Cristo no coração e não na carne. Quando ele era circuncidado na carne, nem por ele ser circuncidado na carne, queria dizer que eles iam praticar a lei, porque muitas vezes a pessoa era circuncidada na carne, mas não praticava a lei. Mas por exemplo, se um gentio que não é circuncidado na carne praticar a lei, ele
Ele para ele mesmo era lei. Pra, aquela circuncisão, aquela incircuncisão se torna circuncisão, mas não no corpo, mas no coração. Porque eles mostram a obra da lei, como está escrito aqui, escrito em seus corações. Porque lá em Jeremias 31, Deus diz que vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E essa nova aliança quer dizer que ele disse que não ia ser como lá no Egito, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, mas que ia ser uma nova aliança, já que eles invalidaram aquela. Uma aliança tal que ia escrever a lei no coração. Lá no Monte Sinai, a lei foi escrita na tábua de pedra. Foi em pedra, mas diferente da nova aliança. Porque na nova aliança é no coração. Está na prática. Ou seja, antes você se considerava na carne, mas você tem que tentar praticar a lei. Mas muitas pessoas eram circuncidadas na carne, mas não no coração. E Deus sempre quis que o homem fosse circuncidado no coração, que praticasse a lei. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos venham a ter o conhecimento da verdade. E aqui está deixando bem claro que se você, independente se você é circuncidado na carne ou se você não é circuncidado na carne, o que importa realmente é a prática da lei. Então, foi um pouco diferente do que o religiosismo fala, que não tem que praticar a lei. E a incircuncisão, que por natureza é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha só. Então, muito diferente do que geralmente é falado. Porque geralmente pegam textos isolados, partes assim que não querem, até pulam às vezes os textos, mas ele está falando aqui bem claro que está na prática da lei. Então, a lei não é anulada, é na prática. E outra, aqui continua, agora em Romanos 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei diz o que é pecado. Então não tem como você dizer que a lei está anulada agora. Não, ela diz o que é pecado. E ninguém vai ser justificado por meio da lei, porque a lei diz o que é pecado. A lei é o que vai fazer, por exemplo, na lei aqui terrestre. Se a lei diz que eu não posso, por exemplo, roubar. Se você roubar, a lei vai fazer com que você venha a comparecer perante o tribuno e tudo. Ou seja, a lei, ela diz o que é errado. E você tem que praticar o que é certo, entendeu? Então, na prática da lei. Se você é praticante da lei, você não vai ser condenado. Entendeu? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então é pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé que é a justificação, pela fé que é a salvação é pela fé, e não pelas obras. Porque uma pessoa que ela cometeu más obras, não foi, na verdade, todos, como está escrito aqui, que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo gratuitamente restaurados por a graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos pecaram e todos estão destruídos da glória de Deus. Ou seja, ninguém merece nada. Mas Deus, pela imensa misericórdia dele, ele mandou o Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E a partir dali, agora, nós temos a oportunidade de praticar a lei. Porque, olha, por um homem, foi que muitos foram feitos pecadores. Por um ato de pecado, muitos foram feitos pecadores. Mas por um ato de justiça, muitos serão feitos justos. Então, por exemplo, uma pessoa, ela é feita justa por meio daquela cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a crucificação de Cristo, ela perdoa os pecados e ela não só perdoa, mas também molda. Ali, a nova aliança é para que a lei fosse escrita no coração e não na tábua de pedra. Para que pudesse ser praticada a lei de Deus, para que a lei pudesse ser praticada, por isso que tudo isso aconteceu do jeito que aconteceu, para que o homem conseguisse cumprir. E isso está em Romanos 8, nós vamos chegar lá. E o que deixa bem claro isso, é aqui, eu vou até ler em Romanos 8 agora, para entender essa questão, porque olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Tá. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
se vocês forem um pouco antes, lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo fala: a lei é santa, mandamento santo, justo e bom. Outra parte fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, ou seja, a lei é espiritual, a lei é santa, mandamento santo, justo e bom. Mas aqui ele continua, aqui eu estou lendo em Romanos 7, mas eu sou carnal, vendido do seu pecado. Ou seja, há a lei do pecado, que está no corpo, o apóstolo Paulo, ele trata muito disso aqui, né, em Romanos 7. Ele fala que há a lei do pecado que está no corpo dele, e ele tem prazer na lei de Deus. Ele deixa bem claro que ele tem prazer na lei de Deus, que a lei é santa, mandamento santo, justo e bom. Mas as pessoas descartam isso. São textos que não podem ser lidos muitas vezes, por muitas pessoas. Porque, olha, ele diz que a lei é espiritual, e ele diz que ele é carnal. A lei é santa, mandamento santo, justo e bom. Mas há uma outra lei, que é a lei do pecado, que combate no corpo dele. Então, pera ainda, se há uma lei do pecado que combate no corpo dele, então é essa lei do pecado que foi, digamos assim, abolida. A lei do pecado foi, graças a Deus, porque olha, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, ou seja, a lei é espiritual. Ele está dizendo da lei de Deus, é espiritual. E aí precisou disso aqui, ó, em Cristo Jesus, ou seja, precisou ser em Cristo Jesus para que ele fosse liberto da lei do pecado e da morte. Eu vou ler aqui em Romanos 7, que é melhor para vocês poderem entender. Olha. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. A lei é boa, mandamento santo, justo e bom, a lei é espiritual. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando da lei. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, olha só, porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo, segundo o homem interior, ou seja, interiormente dele, ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só, a lei do pecado está nos membros dele. Ele tem prazer na lei de Deus. Então, a lei do... Veja bem o tipo de coisa que ele está falando aqui. Classifique aí na sua mente para você conseguir entender ali em Romanos 8. Lei do pecado, que está nos membros dele. A lei de Deus, que ele tem prazer na lei de Deus, a qual é espiritual, a qual é santa, mandamento santo, justo e bom. E tem essas duas coisas. Agora vamos continuar do texto. Tem essas duas leis, entenda isso. A lei espiritual é a lei de Deus. A lei do pecado é a que está nos membros, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo desta morte, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, com o entendimento ele serve a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, porque a lei do pecado prende. Entendeu? Mas olha agora o que ele continua aqui no Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, lembra? A lei é espiritual, então aqui ele está falando da lei de Deus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha só, então precisa ser em Cristo Jesus, porque, por exemplo, se não for, não tem como ser praticado completamente. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele está falando da lei de Deus aqui. Em Cristo Jesus, ou seja, precisava ser em Cristo, porque Cristo disse que o homem, aquele que comete pecado, é servo do pecado. E ele falou que se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, Cristo é a verdade. E ele é quem liberta o homem do pecado. Ou seja, por isso que a lei do Espírito de vida tem que estar em Cristo Jesus para que ele fosse libertado da lei do pecado que estava nos membros dele. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tá vendo só porque é que tem que ser em Cristo Jesus? Porque olha o que Deus mandou o Filho dele, em semelhança de carne do pecado, para que pelo pecado condenasse o pecado na carne. Para que a justiça da lei, olha só, por que motivo isso aconteceu? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, isso tudo aconteceu para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E como muitas vezes as pessoas dizem que não precisa da lei, sendo que isso aconteceu para que nós cumprisse a lei.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Olha só, então, inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas por que é inimizade contra Deus? Porque não é sujeita à lei de Deus. Então você não pode ter essa ideologia que muitas vezes as pessoas falam sobre ser contra a lei. Porque ele está dizendo aqui que a inclinação da carne é contra Deus porque é inimizade contra a lei de Deus. Ou melhor, eu troquei as palavras aqui, mas vocês deu para entender. Então, se inimizade contra a lei de Deus é inimizade contra Deus, então logo você não pode ter essa pregação de que contra a lei, como muitas pessoas fazem. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, ele está dizendo aqui, então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Olha só, por isso que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, os que estão na carne não podem agradar a Deus porque não é sujeito à lei de Deus. Então, para você agradar a Deus, tem que ser sujeito à lei de Deus e, como tá, tem que ser a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Tem que ser esses dois. Lá em Apocalipse, está escrito que aqueles que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por exemplo, tem ali o apóstolo João, ele vê a visão de que vê a mulher com 12 estrelas sobre a sua cabeça, vestida de sol, tendo a dor debaixo dos seus pés, fugindo do dragão, estar com dores de parto, enfim, toda aquela questão. Vai lá ver em Apocalipse 12, que você vai ver toda aquela visão que o apóstolo João, ou melhor, você vai ler toda aquela visão do apóstolo João teve. E lá no finalzinho, naquele capítulo, fala o seguinte, que o diabo ele não conseguiu pegar a mulher, então ele foi atrás dos restantes dos descendentes dela, os que guardam os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Tem que ser os dois, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Tem que ser esses dois juntos, como aqui está. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Tem que ser os dois juntos. Tem que estar o acompanhamento. É igual a fé e as obras. Tem que ser acompanhado um com o outro. Porque a fé sem obras é morta, como disse o apóstolo Tiago. E também as obras tem que ter a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então tem que ser a fé acompanhada pelas obras. Tem que ser a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Tem que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Os dois juntos. Não pode separar as coisas. Tem que ser essas duas coisas juntas. Entendeu? E só que hoje em dia, atualmente, muitas pessoas não concordam muito com isso. Porque acham que não é algo que deve ser falado ou coisa do tipo. Mas olha, eles pegam textos do apóstolo Paulo e então eu vou mostrar alguns dos textos que eles pegam. Porque, olha, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Aqui o apóstolo Paulo escreveu, guiado pelo Espírito Santo. Olha o seguinte. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Ou seja, não importa se você é circuncidado na carne ou se você não é circuncidado na carne. O que realmente importa é a obediência, a observância aos mandamentos de Deus. Então você não pode descartar os mandamentos, porque o que importa é isso. E você descarta o que importa. Não faz muito sentido. Você tem que considerar, não só considerar, mas praticar. Temos que tentar praticar. Olha só. Então, muitos textos que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro isso. Mas as pessoas pegam outros textos para tentar rebater esse texto, mas não tem como descartar esse texto. O texto está aí, você tem que tentar interpretar verdadeiramente, mas não tentar rebater um com o outro, porque não tem como, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Não tem como você rebater uma com outra, porque é divinamente inspirada. Tudo é divinamente inspirado, deu para entender? Mas aí, tá, vamos em um dos pontos que falam. Aí eles pegam lá aquela parte que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Olha, veja bem, eles pegam essa parte e dizem aí, então pronto, se ela só serviu de aio, então não precisa, afinal, nem consideram mais. Acho que tá bom, basta, já passou o tempo. Passar o tempo, já pro passado isso aí. Mas não. E ele está falando aqui, o que ele está falando aqui é guiado pelo Espírito Santo, mas as pessoas interpretam de forma incorreta. Porque, olha, de maneira, aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei não serviu de aio
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Tá correto. Glória a Deus. Agora as pessoas, elas pegam esse texto e querem botar, argumentar nas suas próprias ideologias. Porque, veja o seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a lei não serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, aio, não sei se vocês sabem, mas aio é pedagogo. É uma pessoa, lá naquele tempo, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, é uma pessoa daquele tempo que era confiável para que entregasse um jovem nobre, para que ela ensinasse como ele deveria agir e tudo. É como se fosse disciplinasse as pessoas, os jovens, para que eles pudessem saber como deviam agir, digamos assim. E ele está dizendo aqui que a lei não serviu de aio, ou seja, ela foi ensinando. Olha, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, aqui você pode. Ela foi ensinando, tá certo, tá certíssimo. A lei não serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Porque, olha, se não tivesse pecado, não teria como ser justificado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que fosse pela fé, ou seja, para que nós pudéssemos, para que fosse pela graça. Porque, olha, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. As pessoas não praticaram a lei, para que pela fé fôssemos justificados, ou seja, a lei não serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, ou seja, a lei dizia o que é errado, você cometeu o que é errado, você precisa pedir perdão. E então Cristo vem e morre na cruz para nossos pecados e nós somos perdoados. A graça do Senhor Jesus Cristo alcança o ser humano. Então, a lei não serviu de aio de fato. Então, serviu como se para nós pudéssemos ser justificados. Ela não serviu de aio. Correto. A lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Maravilha, exatamente. Mas as pessoas não entendem o que ele está falando aqui. Porque aí você pensa assim, então tá, se ela serviu de aio, então não basta mais o aio, não precisa mais. Mas tem uma coisa, olha o que o apóstolo quer dizer, não precisa mais do aio no quesito de praticá-lo. Mas olha o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Vamos começar o 14. Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ele está deixando bem claro aqui. Porque ainda que vocês tenham 10.000 aios, vocês não teriam muitos pais. Mas eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui para os coríntios. Porque se você for ver lá em Atos 18, você vai ver que o apóstolo Paulo ele pregou ali por um largo tempo. Pregando a palavra, ensinando. Então ele serviu de aio para eles. Serviu de aio para que eles entendessem, fossem aprendendo as palavras de Deus. E aí Paulo foi ensinando, ou seja, ele estava ensinando como um pai ao filho, ele estava ensinando como um aio. Ele serviu de aio. Mas, digamos assim, depois que o apóstolo Paulo morreu, eles poderiam deixar os ensinamentos que o apóstolo Paulo ensinou de lado? Não. Por exemplo, o apóstolo Paulo ensinou o que eles deviam fazer, foi ensinando a palavra de Deus. Só que chegou um tempo em que o apóstolo Paulo morreu. E a igreja dos Coríntios, acredito que continuou por algum tempo. Então, depois que ele morreu, por acaso eles poderiam deixar de praticar o que o apóstolo Paulo disse? Não, eles teriam que continuar praticando, não é? Eles não estavam mais com o apóstolo Paulo ali. Mas eles estavam praticando o que o apóstolo Paulo tinha falado. É exatamente isso. A lei não serviu de aio para que nós fôssemos conduzidos a Cristo. Mas não é porque, agora que nós estamos aqui em Cristo, nós podemos descartar o aio, descartar os ensinamentos do aio. Porque o aio, ele ensinou o que você tinha que fazer. É como um exemplo lá na realidade mesmo. Porque o aio era uma pessoa que ensinava, ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Depois que a pessoa crescia, ela já não estava mais debaixo do aio. Mas nem por isso ela tinha que descartar os ensinamentos que o aio deu. Porque o aio ensinou o que ela devia fazer e o que não devia fazer. Na verdade, depois que ela crescia, ela tinha que praticar de forma mais ampla o que o aio tinha ensinado eles a fazer. Da mesma forma que deu para entender. Então não dá descartação da lei. Pelo contrário, Ana está deixando bem claro que o aio a lei não serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé, e não foi pelas obras, não foi merecedor, mas pela fé. Só que uma vez que você é justificado pela fé, você tem agora que ser seguido pelas obras. Agora você tem que ser obediente, não continuar na desobediência que você estava antes. E não descartar os ensinamentos do aio. Porque o aio, ele ensina o que é certo e o que é errado, e depois que você é grande, você tem que praticar de forma mais ampla e não precisa mais do aio ficar te ensinando assim.
Da mesma forma aí, você agora tem que praticar de forma mais ampla. Pela fé. Não foi pelas obras, não foi porque foi merecedor, não foi pela fé. Outra parte, eu até falei no vídeo, um vídeo passado que eles pegam, por exemplo, aquela parte que o apóstolo Paulo fala, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Maravilha. Ali é muita sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo, porque olha, de fato, aqui em Gálatas 3, versículo 10, fala o seguinte: todos aqueles, pois, que estão das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha só, o apóstolo Paulo citou um texto lá de Deuteronômios 27, 26, para dizer que os que estão das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque todo aquele que não permanecer, tá debaixo da maldição, porque aqui escrito está assim, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Anteriormente eu já li uma parte que dizia que a lei diz o que é pecado. Então você não vai ser justificado pela lei. A lei não é para justificar. Ela é para dizer o que é certo e o que é errado. Ela é um aio. Ela vai dizer o que é certo e o que é errado. Mas o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui não está dizendo que ele resgatou da lei, mas sim da maldição que tinha na lei. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um copo de água e alguém chegasse aqui e pedisse: olha, derruba aí esse copo de água, essa água. Eu iria derrubar o copo com a água ou eu poderia simplesmente virar o copo e derrubar a água? Eu poderia virar só o copo e derrubar a água, não precisava derrubar o copo. Da mesma forma aqui, ele nos resgatou na maldição da lei, e não está dizendo aqui que é da lei em si. Deu para entender? Então, ele nos resgatou da maldição da lei. E que maldição é essa? O próprio apóstolo Paulo citou o texto que ele está querendo dizer aqui. Não é algo que seria um pouco mais difícil. Seria um pouco mais difícil se ele não citasse. Mas ele citou ainda o texto. Ele até descreveu o texto que ele usou. Que maldição é essa? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, a maldição está sobre desobediência. Vamos só. Veja só. Nós, no outro tempo, fomos desobedientes. Então a maldição estava sobre nós. Cristo nos resgatou dessa maldição, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, ele não tinha nenhum pecado, mas ele foi condenado, ele foi crucificado, fazendo assim com que a maldição de todos nós caísse sobre ele, para que pela fé fôssemos justificados, para que nós, libertados da servidão do pecado, dessemos frutos para Deus. Deu para entender? Então ele não nos resgatou da lei, mas da maldição que estava na lei, a qual era imposta sobre o homem na desobediência. Mas uma vez que você é justificado pela fé, então essa maldição é tirada de sobre você. Por quê? Porque essa maldição já caiu sobre Cristo ali.